coelhinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, a narradora do canal Histórias Merida Lucy, e hoje eu vou trazer o capítulo de número 48 do Guardião do Conde. Pois é, o capítulo 48 do Guardião do Conde, tá? Então será uma breve, uma continuação do capítulo 47, né? Você sonhou. Então, antes de mais nada, já se inscreva no canal, deixa o like logo no início desse vídeo, que é muito importante, né? E vai me ajudar aí a chegar aos novos 500 coelhinhos, por favor. Vamos aí bater a meta, né? Para poder o YouTube entender, né? Que vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui do canal, tá certo? Então, muito obrigada e sem delongas, eu vou avisar que vai ser uma parte aí bem assim, fofinha, ao mesmo tempo erótica, né? Então eu vou ter que ter um pouco de cuidado quando eu for narrar aqui o capítulo de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos então aqui dar o início aqui, tá bom? Você sonhou? Quando o sol se pôs no dia seguinte em Alganta, Shazam arrumou lentamente a cama e se sentiu muito melhor. Por um milagre, a mágica da sua mãe, as bolhas em sua pele, tinha sumido. Era um milagre. Poderia ser as plantas, com as pastas que sua mãe estava passando todo dia. Ele tomou um banho, arrumou uma bela roupa e não acreditava que as bolhas tinham sumido. Shaozan estava sorrindo como um bobo e lembrou do sonho erótico que teve com Yang Bo. Ele ficou pensando se seria capaz de enfrentá-lo depois da noite passada. E se ele soubesse o que ele tinha feito? Era possível que Yang Bo pudesse ter sonhado também, pois agora os dois tinham um vínculo forte entre eles, coisas de vampiros e elfos. E daí se aconteceu o mesmo entre os dois? Que bobo, Shaozan. Vocês já transaram, parem com isso. Mas por que me sinto assim tão estranho em relação a isso? Será que foi o veneno da camisola? Depois de um banho tomado, ele vestiu as roupas como um verdadeiro príncipe de Alganta. Desceu para a sala onde estava sua mãe, sabendo que encontraria Yangbo lá quando o café estivesse prestes a ser servido. Ao entrar na sala, Xiaozan descobriu que Yangbo estava sentado sozinho à mesa. Seu passo vacilou quando ele se aproximou da mesa e lhe deu um largo sorriso. Bom dia, você está bem? Disse olhando para seu belo traje e depois viu na pele que não tinha mais as bolhas. Sim, eu dormi muito bem, respondeu sentindo as bochechas ficarem vermelhas ao lembrar do sonho. E você, dormiu bem? Muito bem. É engraçado eu falar isso. Não dormi há mais de 400 anos. Depois que me tornei um meio-elfo, agora posso dormir, entre outras coisas a mais. O batimento cardíaco de Shaozan acelerou e ele olhou para cima para encontrá-lo, olhando para Ibu. Ele sabia que algo estava acontecendo. Ele podia sentir. Yang Bo observava muito de perto, aqueles olhos se movendo sobre ele como se avaliasse. Mas ele se perguntou se ele estava simplesmente lembrando do sonho da noite anterior. Assim que ele teve o pensamento, no mesmo instante que ele pensou no sonho, tentou bloquear para ele não saber que ele estava lembrando, mas não sabia se tinha dado certo. As imagens dele voltaram. Ele podia se ver enrolado nele, suas mãos agarrando suas costas, seus ombros largos, enquanto ele se movia sobre o vampiro. Engolindo em seco, Shazam pegou a água na mesa, desejando manter o rosto neutro para não deixar seus pensamentos aparecerem. Era ridículo, ele sabia. Afinal de contas, os dois já estavam casados, porque um simples sonho erótico estava afastando eles, e porque aquela roupa envenenada impediu os dois. Agora que ele estava melhor, por que Yangbo não agarrava ele e fazia dele seu esposo? Era isso que Shazam pensava, mas também ele era orgulhoso e não diria nada. Inclinando-se para trás em sua cadeira, Yangbo observou Shazam. Ele não estava olhando para ele e estava claramente fazendo isso deliberadamente. Ele tentou novamente tornar tudo normal.
Você está pensativo? Não pode ler o que estou pensando? Ele tentou, mas ele estava bloqueando. Eu não consigo, você sabe. Mais uma vez ele olhou para ele rapidamente, mas desviou o olhar. Yangibo lançou um sorriso e ele queria adivinhar o que ele estava pensando. Ele lembrou do sonho erótico que teve com ele, para ele foi muito real. Eu. O quê? Nada é. Quer dizer, você aceita passear pelo jardim comigo? Perguntou Shaozan, terminando de tomar o copo com suco. Então Yangibo respondeu: adoraria. Observando, ele tentava descobrir o que estava errado. Por que Shaozan estava agindo tão estranhamente com ele? O que ele tinha feito? Caminhando pelo jardim, Yangibo lembrou de algumas cenas do sonho em sua mente, mas ele não queria falar nada. Ele esperava que Shaozan tomasse a coragem, porque ele pensou: deve ser coisa de elfos isso. Sinto que eu também estou mudando. Para com isso, Yangibo. Você sempre foi tão ativo em suas relações. Apenas fala logo e beija ele, agarra, toque, vocês são casados agora. Oh, droga, eu quero tanto em meus braços, pensou Yangibo, e ele se perguntava: será que ele me ouviu? Yangibo mordeu o interior de sua bochecha, pensando em como ele havia sido afetado por isso. Ele não tinha dúvidas de que a tal roupa íntima tinha feito algo. Foi o que provocou aquele sonho que ele teve na noite passada. Seus olhos voltaram para Shaozan, percorrendo-o, enquanto pensava na maneira como ele estava quente e selvagem no sonho. Como ele poderia tocar no assunto? Ele pensou: eu quero te beijar, você pode me ouvir? Ele olhou para Shaozan tão intensamente que Shaozan parou no meio do caminho e piscou. Eu não consigo mais te ouvir, Engbo. Se está tentando fazer que eu escute você, eu por alguma razão não consigo, não agora. Então, eu não estou bloqueando. Apenas fale. Pode falar. É tão estranho. Eu estava pensando que gostaria de beijar você, te dar carinho, mas eu não quero que você fique bravo comigo. Ele baixou a cabeça e riu. Seu amado vampiro o conhecia muito bem. Shaozan era assim, às vezes tão intenso, mas também sério, que ele não conseguia saber quando ele podia avançar, mas Shaozan, ele o queria tão completamente. Havia um leve rubor manchando suas bochechas e ele se perguntou no que ele estava pensando. Ele tentou recolher qualquer coisa que pudesse. E ele olhou para Yang Bo, claramente envergonhado, e claramente sentindo que ele tentava lê-lo. Yang Bo deu a ele um de seus melhores sorrisos corteses e ele corou ainda mais. Xiaozan de alguma forma o leu quando ele tentou ler seu olhar. Os olhos de Yang Bo se arregalaram. Ele tinha visto o sonho. Instantaneamente ele soube que ele tinha. Ele tinha visto ontem à noite, um pouco em pânico. Yang Bo tentou descobrir o que dizer. Passando a mão sobre o rosto, ele olhou novamente para Xiaozan, mas Xiaozan o atropelou pelas palavras e soltou: Yangbo. Sim. Ele estava brincando com algumas flores à sua frente enquanto tomava coragem. Você também sonhou? Sim. Ele finalmente encontrou seus olhos por mais de um segundo. A cor alta em suas bochechas agora, fazendo uma pausa. Xiaozan tentou descobrir o que exatamente ele tinha visto. Se ele de alguma forma ouviu o sonho para ele enquanto dormia, então deveria ter parado quando ele acordou. Não havia razão para supor que ele tinha visto o que ele tinha feito depois, quando ele acordou mais forte do que nunca e decidiu resolver o assunto com suas próprias mãos. Com as imagens de seu sonho frescas em sua mente, não levou muito tempo para se acariciar de alívio o nome de Yangbo em seus lábios quando ele atingiu o clímax. O que você viu? Ele perguntou baixinho, certo de que ele estava corando agora. Apenas o sonho, Ningbo respondeu rapidamente. Muito rápido. Ele não queria rir nem nada, era algo muito íntimo. Ele se concentrou em seu rosto. Ele ainda estava olhando para ele, e o que ele supôs era promissor. Nós fizemos praticamente no sonho, se é isso que você quer saber. Apenas no sonho. Mas eu pude te sentir, e por mais louco que pode ser, pareceu muito real. Ele repetiu e ele assentiu. Seus olhos se moveram sobre seu próprio rosto antes de se afastar. Ele não precisava ter visto o que ele tinha feito depois que ele acordou, porque ele teria ouvido o seu coração. Ele pensou sobre a forma como seu sangue pulsava
em seus ouvidos e sabia que ele definitivamente teria notado aquele barulho trovejante. Ele certamente sabia o que ele tinha feito. Então, fizemos telepaticamente, acredito. Eu podia te sentir e vice-versa, não sei. Sim, pode ser isso. Penso que é coisa do seu reino, essa coisa de elfos, mas também pode ser a roupa íntima que você ganhou. Mas por que uma roupa faria algo assim? É tão estranho. E agora a gente está assim, como dois estranhos. Agora ele suspeitava que aqueles sons não eram por causa de um pesadelo. Enquanto olhavam um para o outro, Yangbo tentou novamente alcançar sua mente. Ele sabia o que ele estava fazendo e agora ele tinha certeza de que ele tinha feito mesmo. Algo dentro dele estava se regozijando por ele ser tão afetado por aquele sonho. E ele deu a ele um sorriso preguiçoso. Não vamos pensar mais nisso. Eu estou feliz por estar ao seu lado e eu te amo, Shazam. Se precisar ir com calma, eu vou te respeitar. Ele se aproximou dele, abraçando-o. Não, tudo bem. Eu te quero tanto quanto você me quer, Yangbo. Vamos tentar novamente nossa noite de núpcias. Quero que seja especial. Agora estou melhor. Olha as bolhas, sumiram. Ele pegou no braço dele e deu um beijo carinhoso. Verdade, você está lindo como sempre. Vamos ter tempo. Eu quero te preparar algo especial. Obrigado, meu amor. Com você me sinto mais forte. Vamos explorar esse reino juntos. Olha que lugar lindo. Tem razão. Me sinto tão vivo nesse lugar que às vezes esqueço que sou meio vampiro quando entro aqui. E é um meio elfo e vampiro mais belo que meus olhos viram. Os dois se abraçaram. Yangbo beijou os lábios de Shaozan e ele se entregou ao beijo ao ponto de Yangbo o deitar no gramado do jardim. Bom, coelhinhos, agora eu vou estar lendo o capítulo de número 49, né? Uma Noite Mágica. Então vocês devem estar assim se estranhando, né? Perguntando por que que eu não estou aparecendo, né? Então como essa parte é um pouco assim, né? Meio picante, né? Então eu vou ficar meio com vergonha de eu ficar fazendo a leitura aqui, né? A narração eu aparecendo, tá? E pode não aparecer, mas eu sou um pouco tímida, então. Mas lógico que eu vou estar narrando de uma forma totalmente poética, tá? Porque no livro é bem mais detalhado, tá bom? Então, sem delongas, vamos então ao capítulo de número 49. Eu vou tentar trazer assim dois capítulos de uma vez, tá? Toda vez que eu for tá narrando, como já tá acabando, né? Tá quase no final aí. Então eu vou tentar trazer dois capítulos assim, logo na lata assim, tá bom? Então vamos lá. Uma Noite Mágica. Depois do presente de casamento que Shaozan ganhou dos Elfos Negros, ele estava melhor. Havia se passado desde o casamento 2 semanas. E eles precisavam ficar um tempo no reino para depois voltar a Transilvânia. Todo dia e toda noite. Shaozan e Yangbo aproveitaram a beleza de Algantar e conversando com os outros elfos e fadas ali, e todos queriam conhecer o novo príncipe. Depois de uma tarde maravilhosa com os elfos, Shaozan ficou admirado com a beleza do jardim e pegou algumas plantas e rosas diferentes para sua mais nova coleção. Yangbo gostava de ver Shaozan colher as plantas e observar quanto ele colhia as plantas tinham feito especial nele. Essas plantas parecem se comunicar com você. É mesmo, não é? Eu não sei o que esse lugar tem que pareça outra pessoa quando eu estou aqui. Eu me sinto mais calmo e feliz. Yangbo olhou para ele e sorriu, concordando. Verdade, quando eu te conheci você era mais durão. Só faltou me matar pela segunda vez. Eu sei, mas ser exorcista me deixou assim. Quando entrei no convento eu tinha medo de tudo, mas fui mudando. Mas eu prefiro você como te conheci. Ele sorriu, olhando para ele, e colheu a última flor. Precisamos voltar para a Transilvânia. Tem razão. Podemos ir essa noite se quiser. Ótimo. Vamos avisar a sua mãe que iremos para a Transilvânia. Antes que os dois saíssem do jardim, Shaozan avistou uma árvore que ele adorou quando chegou em Algantar e se aproximou dele. Uma leve brisa soprou uma mecha de seu cabelo em seu rosto e com ele veio uma chuva suave de pétalas de rosa da árvore acima deles. Shaozan olhou para cima com prazer, claro, quando as pétalas caíram ao redor. Eu amo esta árvore.
Olhando para cima, Yang-bo sentiu que a flor que estava na mesa ao lado dos doces daquela manhã tinha vindo desta árvore. Quando seus olhos voltaram para Shaozan, ele viu que várias pétalas haviam pousado nele, e sem pensar, ele estendeu a mão e gentilmente tirou uma de seu cabelo. A pétala era macia entre seus dedos, mas não tão macia quanto a mecha de cabelo que o seguia quando ele retraiu a mão. Lentamente, ele deixou o cabelo dele escorregar entre os dedos, encontrando seus olhos, quando percebeu que ele o estava observando. Yang-bo baixou o olhar para a pétala em sua mão. Ele sentiu uma obscura sensação de pena por ter caído de sua árvore para pousar em algo tão lindo quanto Shaozan, apenas para ser arrancado por ele. Com o canto do olho, Yang-bo viu Shaozan escovar várias outras pétalas de seu robe, um sorriso no rosto. Há mais alguma sobre mim? Ele perguntou, sentando-se ereto e olhando para ele. Yang-bo olhou para Shaozan e notou que havia várias outras em seu cabelo. Sim, Shaozan balançou o cabelo tentando desalojá-los. Bem, ele disse, estendendo a mão para tirar uma pétala do ombro dele. Os dois estavam tentando se aproximar romanticamente e a árvore parecia ajudar. Os dois não perceberam o que estava havendo entre eles ali, mas o coração de Shaozan começou a bater rápido e não resistiu ao olhar de seu esposo. Melhor? Desta vez ele perguntou: Posso? Ele se aproximou em direção a ele e Shaozan respondeu que sim, ainda esperando para que ele pudesse tirá-los dele. Yang-bo removeu as duas pétalas que podia ver em seu cabelo, acrescentando-os ao outro que ainda segurava na mão. Ele os estudou, sentindo Shaozan estudando-o por sua vez. Então, meu amor, teve uma vez que vi você desenhando e você nunca me falou desse talento extraordinário. Seu rosto ficou vermelho quando ele disse como um filme, e em sua mente ele lembrou dos momentos que desenhava. Ele projeta um olhar para ele com um sorriso. Poderia desenhar qualquer uma dessas flores para mim? Ele gostava do jeito que o sol parecia brilhar quando ele sorria, e seus olhos indo para os canteiros cuidadosamente cuidados. Eu não desenho faz um tempo, ele respondeu. A brisa passou por eles novamente, e várias outras pétalas caíram ao redor deles. Yang-bo estendeu a mão e pegou uma flor que havia caído inteira diante dele, e então a ofereceu a Shaozan. Você poderia desenhar este aqui. Shaozan o pegou cautelosamente da mão dele, segurando-o com cuidado. Você acha que posso desenhar? Yang-bo olhou ao redor do jardim para uma variedade de flores de Alganta, indiscutivelmente mais impressionantes ou por excelência. Você consegue. Pode desenhar para mim? Ele perguntou e ele assentiu, embalando a flor gentilmente e quase protetoramente em sua mão. Como uma surpresa, Yang-bo retirou um pequeno lápis com um papel e entregou ao Shaozan. Shaozan, por sua vez, o pegou com um sorriso delicado e colocou a flor em seu joelho enquanto abria o livro mais uma vez. Ele ouviu passar para uma página em branco enquanto ele se acomodava, soltando um pequeno suspiro enquanto seus olhos se concentravam na flor, como se avaliando suas características. Yang-bo atendeu, incapaz de desviar o olhar, enquanto ele puxava o lábio inferior entre os dentes e mordia suavemente, sua atenção focada inteiramente no que ele estava fazendo. Depois de vários momentos observando-o começar a tentar esboçar a flor, Yang-bo lembrou que ele provavelmente estava ouvindo seu coração e ouviu algo mais para dizer para que ele não percebesse como ele se acelerou enquanto ele observava morder os lábios. Shaozan começou a desenhar cuidadosamente enquanto Ibo o observava, como ele estava compenetrado nos rabiscos. Ele sorria olhando para ele. Depois de alguns minutos, ele havia terminado e entregou para o Ibo. Gostou? Ele pegou o desenho com cuidado e olhou para ele novamente. A brisa passou novamente sobre eles, fazendo mais pétalas cair sobre os dois. E os dois olharam para cima e quando Shaozan voltou seu olhar para Yang-bo, ele notou que uma pétala havia caído perto dos cabelos dele.
Ele se interessou, olhando os olhos dele, e tirou delicadamente a pétala que estava numa das mechas do cabelo de Yang-bo. Quando ele tirou, Yang-bo ergueu sua mão, pegando a mão de Xiaozan. Eu posso te beijar? Xiaozan olhou para ele e disse gentilmente: Claro. Ele se aproximou mais perto dele, tocando os fios dos cabelos, aproveitou para cheirá-los. Ele adorava o aroma dos cabelos negros de Xiaozan. Com um toque de suas mãos, ele estremeceu e suspirou, fechando os olhos, à espera dos lábios macios dele. Yang Bo tocando o rosto de Xiaozan, e seus lábios encontraram os dele, e aos poucos o beijo foi se intensificando. As línguas dançavam e Xiaozan já não podia se controlar. Ele queria ter Yang Bo em seus braços novamente. Yang Bo respeitou e esperaria o momento certo, mas foi difícil para ele também. Foi preciso muito esforço e autocontrole para se controlar, enquanto ele podia cheirá-lo e tocá-lo novamente, dessa forma, fazendo sua escolha antes que ele pudesse pensar demais. Ele desmanchou o beijo e os olhos dele se arregalaram de medo. Ele cambaleou para trás, para longe dele, segurando uma mão na frente de si. Não, por favor. Yang Bo fez uma pausa, olhando para ele. Xiaozan, eu não quero que se machuque, meu amor. Ele pensou que poderia tê-lo ouvido chorar quando ele disse seu nome. Yang Bo, ele disse, mas em pensamento. Não pare, quero você. Agora você pode me escutar. Então Yang Bo respondeu, eu não vou poder me controlar. Então não se controle e me beija, me faça seu novamente, Yang Bo. Ele disse suavemente, aproximando-se novamente dele. Ele bateu no tronco da árvore, recuando, e parou. Yang Bo deu outro passo, e ele desviou o olhar dele, tentando se concentrar em qualquer outra coisa. Quando ele estava diretamente na frente de Xiaozan, Yang Bo estendeu a mão e gentilmente tocou seus dedos em seu braço. No instante em que ele o tocou, os olhos de Xiaozan se voltaram para seu rosto e a fome que viu neles foi surpreendente. Ele podia ver a dificuldade que ele estava tendo para respirar e Xiaozan suspeitou que ele estava tentando não se controlar. Corta. Eu não vou parar, Xiaozan. Eu quero te amar, eu quero você. Ele disse a ele e viu como seus olhos pareciam devorá-lo. Ele não se moveu desde que ele encostou no tronco e Xiaozan se pressionou mais perto, seus olhos ainda em seu rosto. Deixa eu te amar. Não sinto mais dor. Eu quero você, meu amor. Ele baixou muito, muito quieto. E hesitante, Xiaozan passou os braços ao redor de sua cintura, dirigindo-o mais perto novamente, enquanto ele se inclinava para ele. Ele respirou fundo e fechou os olhos, sentindo a forma como ele estava faminto por ele. Eu também te desejo. Xiaozan tremia com o esforço necessário para se controlar, enquanto seus próprios braços vinham lentamente ao redor dele. Yang Bo podia sentir seu coração cardíaco em seu peito agora, assim como ouvi-lo como sempre podia. Era poderoso e fascinante. No momento em que os braços de Xiaozan envolveram Yang Bo, ele sentiu uma necessidade dentro de si, aquele desejo impetuoso de ir até ele. De colocar as mãos sobre ele mudou e se tornou mais possessivo. Ele apertou seu abraço sobre ele e permitindo-se respirá-lo agora. Ele ainda podia sentir o cheiro de sua assimilação e isso despertou algo dentro dele, curvando-se. Yang Bo obedeceu com força e virou-se, levantando Xiaozan para deitar no gramado no banco, enquanto se empurrava entre suas coxas, puxando-o contra ele, enquanto enterrava o rosto em seu cabelo. Xiaozan se envolveu em choque, mas não se levou. Não percebeu que algo nele havia mudado e sentiu uma dor entre as coxas. Ela sentiu por um momento antes de suas mãos gentis descansarem em suas costas. As mãos dele apertaram suas costas e ele se forçou a controlar o que quer que estivesse dentro de si mesmo, que estava tentando conduzi-lo. Quando os braços de Xiaozan envolveram seu pescoço, Yang Bo baixou a cabeça para pressionar seus lábios nos dele, e seu sangue começou a latejar em seu ouvido quando ele se pressionou contra seu peito, apertando seu abraço enquanto seus lábios se separavam para permitir que ele aprofundasse o beijo.
Avançando, Yangibo o fez, levantando Shaozan de seus pés e carregando-os os 3 passos até a beirada de um riacho sobre uma pedra. Ele não tinha certeza de qual seria a reação dele, mas ainda estava surpreso quando ele usava os pés para ficar de pé, tornando-o mais alto do que ele capaz de olhar para ele pela primeira vez. Ele sorriu, dando um passo para trás, seus olhos chamaram-o para frente. Como um passar de mágica, os dois estavam em um quarto. Os dois estavam na cama e sua mão pegando pelo pulso e puxando-o para si novamente, enquanto se afundava no colchão. Shaozan dobrou-se facilmente em seu colo e ele reivindicou seus lábios em um beijo ardente mais uma vez. Ele gostou do fato de que ele estava ofegante dentro de momentos e suas mãos puxando sua camisa até que ele pudesse puxá-la para cima e sobre sua cabeça, e então suas próprias mãos estavam fazendo um rápido trabalho nos fechos de sua roupa de príncipe. Quando a roupa se juntou à sua camisa no chão, Yang-bo pressionou Shaozan contra a massa de almofadas verdes e carmesim empilhadas na cabeceira de sua cama. Ele tirou as calças um instante depois e então ele experimentou um comando de seu cabelo, puxando-o para baixo em cima dele. Então vamos fazer? Ele murmurou. A resposta dele foi envolver as pernas em volta da cintura dele, soltando o aperto em seu cabelo. Ele respirou fundo, olhando para ele e disse: Passou da hora, meu vampiro. Essa palavra em seu ouvido obliterou qualquer desejo de Yang-bo de levar isso lenta e suavemente. Ele rosnou, lambendo seu caminho até sua garganta, enquanto suas mãos deslizavam para seus quadris, puxando para uma posição melhor para abaixo de si. As unhas de Shaozan arranharam suas costas e ele mostrou os dentes, sabendo que ele gostava de provocá-lo, para obter uma resposta. Ele decidiu que lhe daria exatamente o que ele queria. Deslizando uma mão para pegar atrás de um de seus joelhos, Yang-bo puxou a perna dele para cima para engaixar sobre seu cotovelo, enquanto ele se empurrava profundamente dentro dele com um único impulso fluido. Shaozan se esticou diante dele, suas mãos deslizando para baixo do travesseiro, gemendo enquanto ele passava as mãos pelas costas. Corta. Shaozan se esticou diante dele e suas mãos deslizando para baixo do travesseiro, gemendo enquanto ele passava as mãos pelas costas lisas, pegando seu cabelo sedoso e empurrando-o para cima de um ombro. Ele viu quando ele virou a cabeça para olhar para ele por cima do outro ombro, encontrando seus olhos com um sorriso. Yang-bo deslizou as 2 mãos para os quadris dele, levantando-o na posição certa antes de enterrar-se nele em um golpe rápido. O suspiro suave de Shaozan foi seguido por um gemido baixo e um calor invejoso queimando pelas veias de Yang-bo, enquanto ele se mantinha quieto por um momento, forçando-se a tomar uma respiração lenta e profunda após a outra. Ele fez um pequeno som quando a mão dele deslizou de seu joelho até sua coxa, quando ele se soltou sobre ele para beijá-lo suavemente. E Shaozan abriu os lábios para ele instantaneamente. Movendo-se entre suas pernas, Yang-bo levou a mão a reconhecido de Shaozan e até ele se controlou em seu toque, enquanto ele procurava aprofundar o beijo, e ele não pôde evitar um gemido suave quando sua língua se moveu suavemente contra a sua. Quando a outra mão deslizou em seu cabelo, Shaozan se acomodou contra seus travesseiros, sentindo-se relaxar enquanto Yang-bo se movia com ele. Quando ele deslocou a mão de sua compreensão para baixo para se apoiar e sustentar seu peso enquanto se inclinava sobre ele, Shaozan permitiu que suas próprias mãos subissem e tocassem uma em sua intimidade e outra inclinada lentamente por seu braço. Enquanto se entregam ao calor do momento, Shaozan sente-se à vontade e amado nos braços de Ibo, deixando para trás qualquer preocupação ou insegurança. O toque suave de Ibo é reconfortante e a conexão entre eles é profunda e cheia de ternura. Em um momento de proximidade mais íntima, Shaozan sente a mão de Ibo deslizar delicadamente por seu corpo, explorando-o com gentileza e respeito. Então,
que Yibo percebe algo único em Xiaozan, da qual o próprio não tinha percebido sua mudança. Uma expressão de amor e aceitação preenche seus olhos. Sem dizer uma palavra, Yibo continua a acariciar Xiaozan com cuidado e afeto, consciente da sua descoberta. Talvez era algo de elfos? Ele não sabia como dizer o que ele estava vendo, mas ele gostou. E também, plenamente ciente do amor incondicional que nutre por Xiaozan, eles compartilham um olhar cheio de compreensão, cumplicidade e aceitação mútua. O calor queimou em Xiaozan com a sensação satisfatória do corpo firme de Yangibo contra o seu, e quando os lábios dele percorreram sua pegada e desceram até sua garganta, ele sentiu-se estremecer. Yangibo deslizou a mão pelo lado dele antes que ele o sentisse, começando a arrastar sua camisola pelas coxas. E Xiaozan mordeu o lábio inferior enquanto ele pressionava os lábios ao lado de sua garganta. Olá, coelhinhos! Então, eu vou terminando um capítulo por hoje, mas eu já vou dar uma continuidade, não parou por aqui, porque o vídeo ficou muito comprido. E como eu estou gravando no computador e eu uso editor, né, de programas, ele tem um limite, né, de minutos. Então, como deu quase 32 minutos aí de vídeo, eu vou parar por aqui, mas eu vou continuar no próximo capítulo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se inscreva, deixa o like, que é muito importante para mim e poder me ajudar, né, fazer o canal crescer, tá bom? Então é isso, coelhinhos, é muito importante, né? Me ajuda aí a chegar aos 500 novos inscritos, tá? Que os novos coelhinhos aqui do canal, vai me ajudar bastante. Então é isso, coelhinhos, eu conto com a ajuda de vocês, tá? Vamos chegar aí aos 500 novos coelhinhos e eu vou trazendo mais capítulos aqui pra vocês, tá? O Guardião do Conde está na reta final e eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, tá? Muito obrigada, me segue lá no Instagram, @lucianamm9 e no meu Facebook, Histórias Merida Luz, tá bom? Então é isso, muito obrigada e até daqui a pouco, que não terminou ainda, tá bom? Então tchau, abração.